Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. A quarta-feira passada, o programa foi reprisado porque eu consegui, depois de não sei quantos anos, tirar 7 dias de férias, então aí a gente reprisou um programa, mas hoje voltamos aqui com o programa ao vivo. E muito vivo, por sinal, porque o tema de hoje é muito interessante. Nós convidamos, estão aqui já conosco no estúdio, o doutor José Carlos Arouca, que é advogado trabalhista, foi juiz do Tribunal do TRT de São Paulo, escritor, né? Escritor de vários livros, também compositor, por isso nós vamos mostrar aqui vários CDs do Dr. Arouca, do Zelão, popular Zelão, aí na roda de samba. O Carlos Rogério Nunes, secretário da CTB, Central Geral dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, quero crer, secretário-geral. E João Carlos Gonçalves, o Juruna, secretário-geral da Força Sindical. Eu quero, antes de mostrar qualquer coisa, mostrar aqui a CLT, da LTR, que é uma editora tradicional na publicação de livros jurídicos e do direito. E tem aqui como autores Armando Casimiro Costa, Irani Ferrari, Melquíades Rodrigues Martins, e diz aqui embaixo, a 40ª edição, em homenagem ao ministro Arnaldo Susequinde, 1917-2012. Por que nós vamos falar da CLT? Porque a CLT em breve completará 70 anos, ela é de 43. E porque as centrais sindicais tiveram a feliz ideia de colocar os 70 anos da CLT como tema central do próximo 1º de maio unificado. Eu achei muito boa a ideia, a razão pela qual a gente está aqui fazendo o programa. Eu vou começar perguntando para o Juruna, que está aqui à minha direita. Juruna, por que as centrais sindicais decidiram valorizar a CLT neste 1º de maio? Bem, uma boa noite Franzinho, Rogério, boa noite às pessoas que estão nos vendo. Nós achamos importante porque a questão da legislação trabalhista, ela sempre, no nosso país ou a nível mundial, você observa as pessoas querendo retirar direitos dos trabalhadores ou fazer modificações na legislação. Haja visto que os empresários foram a Brasília e entregaram 101 pontos que eles acham que devem ser modificados nas relações do trabalho. Entre elas, a consolidação das leis do trabalho, conhecida como CLT, dizendo que ela engessa a relação do trabalho, ela engessa as negociações e, com isso, acaba prejudicando o custo das empresas, né? No nosso caso, nós falamos o contrário. A CLT, ela consolida lutas operárias, convenções coletivas, acordos coletivos que foram feitos ao longo dos anos e que se transformaram em lei. Por exemplo, hoje, um jovem que entra no trabalho, quando chega ao final do ano, ele recebe um 13º salário. Mas em 1962 nós não tínhamos o 13º salário. O Sindicato Metalúrgico de São Paulo ficou mais de 13 dias cercado pela polícia da época, porque estávamos lutando pelo abono de Natal, 1962. E depois isso se transformou em lei e está na nossa legislação. Então é importante que as centrais sindicais decidiram, como lema do 1º de maio, a CTB, a Força Sindical, a UGT e a nova Central Sindical vão fazer um 1º de maio unificado e decidimos colocar como slogan 70 anos de CLT, garantir direitos e avançar conquistas. Perfeito. Eu quero perguntar aqui ao representante da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, e se ele também faz a mesma avaliação que fez o Juruna a respeito da importância de colocar a CLT, que vai estar o pessoal lá da música, os artistas populares, etc., os dirigentes sindicais falam, lideranças políticas também, mas a CLT desta vez será personagem. Se você considera importante e por quê? Bom, primeiro, boa noite, Franzini, boa noite, Juruna, doutor Arouca, agradecer o convite. Nós achamos que, vários motivos que o Juruna já falou, mas eu digo dois que é de suma importância. Primeiro, porque é uma legislação atualíssima. Nós conseguimos colocar no arcabouço legal do país um conjunto de leis que favorecem, que protegem, que dão direitos homogêneos para os trabalhadores. E isso, ser consolidado, comemorar 70 anos, é lógico que ocorreram muitas pressões do setor patronal, de setores reacionários, de setores que queriam
diminuir essas leis dos trabalhadores, mas foi um avanço, está sendo um avanço muito importante manter essa CLT jovem, atual e completamente, como o Juruna falou, hoje um trabalhador, uma jovem trabalhadora, ela vai receber esses direitos, mas como fruto de uma luta histórica que vem há 70 anos na lei. Tem as lutas que vieram antes de 43, que ao decorrer desses 70 anos, outras categorias para consolidar e ampliar. E a segunda é porque ela foi fruto de um momento histórico no país onde a classe trabalhadora entrou no cenário político, atuou do ponto de vista de força, do ponto de vista das suas proposições, do ponto de vista das suas greves, das suas manifestações, que já vinha ocorrendo em décadas passadas, mas que em 43 culminou com a consolidação das leis do trabalho. Então, isso é fruto de um passado de lutas, um passado de acúmulo de força, de experiência do movimento sindical brasileiro na época e consolidou com essa consolidação das leis do trabalho. Então, por esses dois motivos, da sua atualidade, jovialidade e também como fruto da luta dos trabalhadores. Perfeito. Eu vou, antes de passar para o doutor Zé Carlos Arouca, que eu quero que ele faça outros tipos de observações a respeito da CLT, me informam que o Ademir Figueiredo, que economiza o DIEESE, está no telefone. A gente tem uma vinheta chamada Na Linha, então vou chamar a vinheta e eu falo rapidamente com o Ademir e na sequência pegamos aqui a fala do doutor Arouca. Pode ser? Vamos lá? Oi, Ademir, tudo bem? Está me ouvindo direito? Alô? Tudo bem, Ademir? Como vai, Franzinho? Tudo bem? Tudo bem, e você? Como está? Tudo certo? Tudo firme. Olha, a presidenta Dilma baixou um decreto, uma medida administrativa, desonerando, baixando impostos de muitos produtos da cesta básica, né? Querendo com isso duas coisas. Segurar um eventual repique inflacionário e, segundo, fazer justiça ao povo brasileiro que paga muito imposto sobre os alimentos. Eu queria saber que avaliação você faz, se a medida foi importante ou não, e na sequência, se terá efeitos práticos, se você considera que o empresariado vai baixar os preços. Tá. A primeira parte, no que diz respeito ao impacto possível e esperado, é extremamente importante a medida, né? Porque ela desonera um conjunto de produtos. Ela não tem, a presidenta não desonerou uma cesta, ela desonerou um conjunto de produtos que fazem parte, né, do consumo popular, né? Por exemplo, além de alguns que já estavam desonerados, ela desonerou carne, café, óleo, manteiga, açúcar, papel higiênico, pasta de dente e sabonete. Carnes aí sendo bovina, suína, aves, peixes, ovinos e até cabra, né? Carnes de cabra. Isso é extremamente importante porque tem um efeito direto sobre um bem essencial, que é o alimento, que, do ponto de vista da população, pesa muito mais em quem tem a renda mais baixa, né? Quem tem uma renda mais baixa gasta mais com o alimento do que quem tem uma renda mais alta. Portanto, a medida, do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático, ela é uma medida que pode ter um efeito bastante importante. A questão efetiva do repasse ou, né, do desconto desse imposto nesses produtos, nós inclusive fizemos uma nota técnica aqui no DIEESE chamando atenção para isso. Como tem preços que sobem, tem preços que descem, sobretudo na cesta básica, que depende muito de oferta de produtos e aí às vezes tem a sazonalidade. Isso quer dizer o quê? Há produtos que estão em alta, né, a produção, outros estão em baixa, depende do clima, enfim, depende do ciclo produtivo, o que nós chamamos de produtos sazonais. Então, alguns sobem, alguns baixam. Há também alguns produtos que dependem do preço internacional. Então, há uma variação normal de preços na economia, que tem sido aí, o alimento tem pesado recentemente na inflação. Ora, se retira
os impostos, ele é um elemento que ajuda, para além de melhor, do ponto de vista distributivo, né, ajuda também a combater a inflação. Se o empresariado vai repassar ou não, esse é uma grande questão. Acho que tanto o governo, quanto as entidades sindicais, quanto as entidades de consumidores, enfim, toda a sociedade espera que esse papel, né, social dos empresários, das empresas nesse momento. Mais do que esperar isso, eu acho que deve ter uma vigilância, né, e uma diligência do próprio governo em relação à efetividade dessa medida. Correto. Ok, Ademir, eu tenho que interromper porque a gente começou o programa atrasado hoje, senão a gente acaba não tocando aqui o tema central. Queria agradecer muito a sua gentileza de ficar nos esperando para entrar no ar e fiquei muito interessado nessa nota técnica e quem sabe a gente do Diese, e quem sabe a gente possa até fazer um programa baseado nessa nota técnica. Certamente, okay? Será um prazer, nós estamos sempre lá no Diese disposto a contribuir com o programa que tem uma importância muito grande do ponto de vista dos seus temas, do ponto de vista da sociedade. Muito obrigado, um grande abraço. Um grande abraço. Bom, voltamos com a Câmara Aberta Sindical, hoje focados na CLT, que completará 70 anos, ela é de 43, e também será, digamos, uma das estrelas do 1º de maio unificado das Centrais Sindicais de São Paulo. Doutor José Carlos Aroca, a CLT, ela perdeu sua atualidade ou ela ainda serve para relações de trabalho entre capital e trabalho no Brasil? Bom, primeiro eu quero cumprimentar o Juruna, o nosso amigo Carlos Rogério, e principalmente você e a agência sindical, que hoje é uma referência para todos os trabalhadores, até empresários, e para os advogados também. A questão da CLT, eu estou de pleno acordo com o que colocaram os dois outros aqui. Mas CLT é uma palavra mágica, né? E eu acredito que, comemorando, celebrando os 70 anos da CLT, esteja se pensando em toda a legislação do trabalho. Correto. Porque a CLT, hoje, é muito pouco da legislação do trabalho. Tá. Na verdade, esse livrão que você tem aí pela frente, muito pouco é CLT. O mais é a legislação esparsa. O Juruna se referiu ao 13º salário, a gratificação natal, que não está na CLT, não está compreendida na CLT, né? Como não está, por exemplo, participação nos lucros, como não está salário família, e tantos outros institutos que foram sendo criados pouco a pouco. Mas eu acho que, principalmente isso que o Juruna colocou, é fundamental. Quando nós falarmos em defesa da CLT, nós temos que pensar num movimento de reação. Porque esse documento que a Fiesp apresentou como reivindicação não é coisa nova, não. Eu me lembro, no Sindicato dos Metalúrgicos, quando estavam ainda discutindo o Fórum Nacional do Trabalho, os consensos, um dos representantes, não quero agora me referir nome, não, mas era uma das principais figuras da bancada patronal. Ele, num intervalo daquele debate que houve no Sindicato dos Metalúrgicos, perguntaram a ele, e os consensos? Ele falou, não, aqui não tem nada de consenso, porque eu não acredito em consenso pela metade, só entendo o consenso inteiro. Aí o repórter perguntou, e para você o que é o consenso inteiro? Não é a reforma sindical, é a reforma sindical juntamente com a reforma trabalhista. E o que é a reforma trabalhista? Terceirização da mão de obra e flexibilização de direitos. Okay. Então você vê que hoje, lamentavelmente, nós estamos outra vez tendo aqui que discutir a flexibilização através da prevalência do negociado sobre o legislado. Ora, para manter a negociação, como a gente chama, positiva, em favor do trabalhador, não precisa de mais nada. É só a Justiça do Trabalho não se intrometer nas negociações, não começar a ofender cláusulas que foram consensuadas, né? Para legislar, para negociar, como no juridiquês, né, se diz impégios, né, é negativamente contra o trabalhador. A nossa Constituição, no artigo 7º, ela prevê duas formas de flexibilização. No inciso 6º do artigo 7º,
não é? A flexibilização, a redução de salário, e no 13 e 14 a flexibilização de jornada de trabalho. Sim. No governo Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos a pior experiência de legislação neoliberal de redução de direitos, contrato por prazo determinado, contrato a tempo parcial, suspensão do contrato e esse bandido, esse malfadado banco de horas. Sim. Que todo mundo, todo o sindicato estão engolindo, né? Por quê? Porque virou moeda de troca. Tem a contribuição assistencial, então tem também o banco de horas. Se não tiver o banco de horas, não tem a contribuição assistencial. Entendi. É, na verdade, uma farsa. Então, eu não quero me estender muito, não, quero ouvir, vamos ouvir os demais, mas há uma necessidade de se repensar a legislação do trabalho e não falar só em CLT, em defesa da legislação do trabalho, a defesa dela como um todo. E aperfeiçoá-la, e para aperfeiçoá-la nós temos que pensar, como o movimento sindical está agora defendendo, a Convenção 158, que é fundamental porque a estabilidade no emprego nos foi roubada pela ditadura militar, em troca de um suposto fundo de garantia que nunca garantiu coisa nenhuma, não é? Então, se nós pensarmos, atravessarmos toda a legislação do trabalho, todo esse passado, nós vamos ver que a primeira lei de estabilidade, ela surgiu na era pré-Vargas, em 1923, com a lei Eloy Chaves, que criou a Previdência Social do ferroviário. E para garantir a Previdência é que se deu a estabilidade. E quando vocês estão falando de Vargas, em 1935, a Lei 62, em 1935, a Lei 62, se eu não me engano agora, ela estendeu a estabilidade para todos. E o industrial brasileiro, ele havia assimilado a estabilidade, eu me lembro, por exemplo, em várias indústrias, tecelagens, indústrias químicas, metalúrgicas, havia um grande contingente, por exemplo, a CMTC, todo mundo era estável, não é? E quando veio, então, a ditadura militar, em 1967, com o Fundo de Garantia, acabou com a estabilidade e o desemprego. Quando se fala hoje, não é, em criação de empregos, milhares e milhares, milhares e milhares, mas vamos abater as demissões. E nós vamos ver que as vagas efetivas são muito poucas. Sim, sim. Tá? E não asseguram o desenvolvimento necessário no país. Então nós temos que pensar na defesa, não só da CLT 70 anos, mas de toda a legislação trabalhista, legislação sindical, e avançar, fazendo da efetividade ao inciso 1º do artigo 7º da Constituição Federal, que é nada mais, nada menos do que a Convenção 158, não é? A proteção da relação de emprego contra a dispensa arbitrária e sem justa causa. Perfeito, doutor Arouca. Aliás, eu queria aproveitar aqui, rapidamente, Enéas, mostrar um CD aqui, chamado Cantoria. Dá para ver? Tá no foco? Cantoria. Capa branca, um desenho muito bonito, de um ilustre compositor chamado Zelão. Você conhece o Zelão, ou Juruna? Não. Então, o Zelão é o nome de guerra, o nome artístico, na verdade, né? Do doutor Zé Carlos Arouca, no meio da música, do samba. Sabia. Eu ouvi, este aqui tem um outro também, né? Que é chamado Os Companheiros. E vejo aqui a figura do saudoso Sérgio Arouca, né? Irmão do doutor Arouca, deputado constituinte e um dos criadores do SUS, né? Esse aqui eu não tive tempo de ouvir ainda, mas o de capa branca eu escutei e achei muito bom e fiquei muito feliz em saber que uma cantora que está aqui nesse CD, que canta muito bem, é a sua filha. Silvia Marina. É Silvia Marina, né? Que canta muito bem. Juruna, eu queria voltar aqui à questão da CLT e dos direitos. Vai ter o 1º de maio, né? O 1º de maio é precedido de panfletagem em fábricas, portas de metrô, de pontos de concentração popular. Cada sindicato também procura fazer atos nas suas bases. Como é que essa questão da CLT vai ser tratada? Vocês vão fazer um panfleto, vão fazer um jornal valorizando a CLT e os direitos trabalhistas, ou isso não está definido ainda? As centrais sindicais têm uma coordenação que está preparando o 1º de maio. Certo. Nós já temos umas reuniões e já tem um jornal que já vai sair agora no dia 26, aqui no Viaduto do Chá, que vai ser o lançamento, né, com todas as 26 de março agora. 26 de março. Terça-feira, então. Terça-feira. Tá. Todas as centrais sindicais juntas. A CUT não quis participar dessa vez, mas tudo bem. As outras centrais estão tocando. Não que eles não vão tocar nessa questão, eles também têm suas opiniões a respeito disso. Nós vamos fazer mais de 2 milhões de jornais, onde no jornal traz artigos dos presidentes das centrais
falando da legislação e da participação no sindicato, na valorização das convenções coletivas e dos acordos coletivos. Então vai ser uma coisa bem massiva, como você bem colocou. 1º de maio tem a festa, tem as músicas, mas claro, tem também o debate político daquilo que interessa aos trabalhadores. Vão ser feitos, como eu disse, jornais que serão distribuídos em pontos estratégicos da cidade, como metrô, pontos de ônibus e portas de local de trabalho, e os artigos serão tocados a esse respeito, né? E no dia também os discursos dos presidentes das centrais. E valorizando a luta do passado, como o doutor Arouca colocou bem aqui, que foram conquistas, que uma parte está na legislação e outras têm que ser conquistadas ou garantidas na legislação em geral. Eu creio que nós entramos num momento importante em que as centrais sindicais estão se consolidando, né? Fizemos uma marcha a Brasília espetacular, com mais de 60 mil trabalhadores. A Polícia Militar deu 50 mil, mas quando dá esse número é sinal que teve muito mais gente. Todas as centrais sindicais, uma ação unitária, e eu creio que estamos valorizando isso nos trabalhadores, que aquilo que ele tem é fruto da luta, da organização de quem estava no passado, e para garantir temos que manter essa mobilização entre o sindicato, entre as federações e centrais sindicais. Ok, eu quero falar com o Carlos Rogério Nunes, da CTB. O Rogério, o doutor Aníbal Fernandes, que é um advogado, figura humana extraordinária, ele dizia assim, o seguinte: os direitos são a propriedade do povo. O povo não tem ações no banco, não tem fazenda, né? Não é dono de máquinas, né? Então, qual a propriedade do povo? São os seus direitos. Quanto mais direito tiver o povo, digamos, mais capitalizado ele estará, mais protegido ele estará. Então eu quero crer que a CLT, na verdade, existe a defesa da CLT, vai ser o o elemento central do discurso, mas o aspecto mais assim político é a defesa das conquistas e dos direitos, não é verdade? É isso. Isso. A importância da CLT é porque ela tem essa atualidade, porque ela passa por períodos diferentes na história do Brasil. Na década de 40, e isso foi até a década de 50, mais ou menos, 60, o Brasil era um país extremamente agrário, coisa de 70% da sua população, 80%, na zona rural, né? E não havia, naquela época, no meio rural, nenhuma legislação que protegesse o trabalhador do campo, etc, etc. Então, o movimento nas cidades, o movimento foi essencialmente urbano. Então, essa questão de garantia de direitos vamos dizer assim, é o argumento mais importante, é a essência que nós estamos fazendo junto, nesse 1º de maio, unificado com as centrais, fazendo toda essa programação com as centrais, para que nós possamos dizer para as novas gerações que isso, que está há 70 anos, ela foi fruto de uma série de lutas dos trabalhadores ao longo desse tempo. Os direitos dos trabalhadores são conquistados na CLT, mas esses direitos, eles são sempre, vamos dizer assim, como falou o doutor Arouca, eles podem ser retirados. Setores empresariais vão para o Congresso, pedem a retirada. Na reforma sindical quiseram colocar a reforma trabalhista como condição. Então, nós das centrais sindicais, das federações, confederações e sindicatos, estamos atentos para qualquer movimento nesse sentido, de retirada de direitos. Numa sociedade do século XXI, onde nós conseguimos uma evolução do ponto de vista de bens materiais, de produção de bens, de serviços, etc., nós não podemos aceitar nenhum argumento que diga que a lei que protege o trabalhador tem que ser retirada. Ao contrário, é como falou o doutor, ao longo desse tempo foi adicionado mais leis, foram colocados mais, a exceção da época da ditadura, que é o fim da estabilidade, a exceção do banco de horas, como falou o doutor Arouca, mas no geral, como foi na década de 90, com um período muito ruim para a história do movimento sindical brasileiro, com um momento de desemprego, etc., etc., mas tirando esses momentos onde houve esse recuo, na regra geral, esses 70 anos nós analisamos que eles foram ampliando, perfeito, consolidando e ampliando. E aí a luta de classe que a gente
tanto fala, ela tem esses momentos de recuo, mas ao mesmo tempo de avanço e consolidação desses direitos dos trabalhadores, que faz parte dessa concepção de direitos do povo, como você falou. Perfeito. O Juruna quer falar, Juruna? Diga. Só queria, assim, pegando o gancho do Rogério e do doutor. Hoje, quando a gente pega a lei, ela está aí, a gente vê que nós temos garantias de 44 horas, né? Dia 5 vai lá, recebe o pagamento, tem o INSS, tem o fundo de garantia, e os direitos estão garantidos. Nós tivemos essa semana, só assim para comentar, as diferenças. Às vezes a gente olha para os Estados Unidos e acha que lá é uma maravilha em relação aos trabalhadores. Eles vieram aqui, Franzinho, pedir a nossa ajuda aos trabalhadores do setor automobilístico, né, para que a gente apoiasse trabalhadores da Nissan de Mississippi, que não tem acordo coletivo nem convenção coletiva. Poxa vida. Compreendes? Eles não têm. E aqui no Brasil, a Nissan está se instalando aqui e, claro, já tem uma legislação garantida e ela vai ter que se enquadrar na legislação do nosso país. Lá nos Estados Unidos, como não tem um arcabouço jurídico que garante esses direitos, o trabalhador tem que disputar esse direito de ter convenção coletiva, compreende? Então, só para mostrar uma diferença entre países, e hoje, com a globalização da produção e de materiais e assim por diante, você observa que eles ficam querendo tirar direitos aqui, porque às vezes não tem em outro país, dizendo que em outros países às vezes as coisas são mais baratas porque a nossa legislação garante direitos que, digamos assim, traria custos à produção. Na realidade, o que traz são garantias necessárias para que a gente possa trabalhar e assim poder ter melhores condições de vida e de salário. Perfeito. A gente tem uma reportagem, vou chamar daqui a pouco, que eu quero voltar aqui ao doutor Arouca. Doutor Zé Carlos Arouca, advogado, conhecido no movimento sindical, ex-juiz aqui do Tribunal da 2ª Região, compositor, autor de muitos livros importantes, depois vou mostrar aqui o livro que será lançado recentemente. Doutor Arouca, se o senhor tivesse o poder de, digamos, conceder aos trabalhadores brasileiros 3 direitos, hoje, quais o senhor consideraria mais importantes para o trabalhador? Bom, em primeiro lugar, não há dúvida nenhuma, a estabilidade no emprego. Não há dúvida nenhuma. A estabilidade, como eu mostrei, foi uma conquista que veio de 1923 e que nós perdemos sem luta, porque os sindicatos naquela ocasião estavam sufocados, né? E o Congresso era um Congresso amedrontado, também esvaziado. E veja só uma coisa, a Convenção 158, e daí dá para medir. Então eu já diria segundo direito, o direito de organização sindical, livre, autônoma e forte. Eu estava dizendo para o Juruna que com a revisão da portaria 186, nós temos que também pensar em acabar com aqueles sindicatos fantasmas de gaveta que foram registrados. Quando se fala da 9 mil, quase 10 mil sindicatos de trabalhadores, grande parte desses sindicatos foram criados pelo Ministério do Trabalho, tá? Porque eu perdi várias brigas, porque o Ministério do Trabalho registrava qualquer coisa. Qual era o princípio? Então eu entro no terceiro princípio, a democracia sindical. Correto. Sem a democracia sindical, nós não vamos ser respeitados, nós vamos continuar na chamada crise, na crise de dessindicalização, não é? Porque muitos sindicatos não praticam a democracia. Quer dizer, sindicatos, eu conheci sindicatos na época da ditadura, inclusive, não é? Tinha um sindicato em Santos, que o trabalhador chegava lá para se sindicalizar e o funcionário perguntava, quem te mandou aqui? E se ele não aceitava bem a resposta, vinha o presidente. Quem te mandou aqui? Muitas vezes era chamada a polícia, não é? Então, quer dizer, a democracia sindical é necessária porque nós não podemos. Isso o Juruna assistiu, aquele quase que um incidente meu lá no TST, né? Quando eu me atrevi a defender a unicidade sindical contra os técnicos da OIT, e na finalização, que aí não se assistiu, porque uma das principais figuras da OIT, a Cleopatra, né? Ela apontou o dedo no nariz para mim na saída e disse, é um absurdo isso que o senhor falou, tudo. Eu falei, não, você não entendeu nada. É que vocês estão defendendo a Convenção 87 sob um prisma anticapitalismo. E eu defendo sob um prisma socialista. Tem uma pequena diferença. Aí ela virou as costas e saiu. Não é? Então, num texto também meu, que saiu publicado agora, numa revista, não me lembro agora qual, em que eu falo, quem tem medo, na LTR, quem tem medo da Convenção 87, né? Eu não tenho medo nenhum.
Porque se houver democracia, não vai haver pluralidade, não. Não vai haver pluralidade. Correto. Quer dizer, a pluralidade como divisão de classe não interessa aos trabalhadores. Tá? Então nós precisamos entender a organização sindical, que então é a terceira coisa que eu prego, a organização sindical livre, autônoma, efetivamente autônoma, porque nós não estamos com autonomia. E o culpado outra vez é o Ministério do Trabalho. Veja só uma coisa, né? Cadastramento, é reconhecimento, né? Controle. Né? Homologanete é o Ministério do Trabalho dizendo como que o sindicato tem que assistir o trabalhador por ocasião da rescisão do seu contrato de trabalho. Que absurdo. Não é? Eu fiz agora uma ressalva, mandei para vários sindicatos, inclusive os metalúrgicos, mandei. Quer dizer, porque se você não colocar uma ressalva, e tinha um juiz extraordinário, já falecido, no Tribunal de São Paulo, Gabriel Moura Magalhães, eu tenho a ementa de um acórdão dele que é a seguinte, né? Ninguém está obrigado a ressalvar direitos sob pena de perdê-los. Né? A outra coisa, né? A própria portaria 186, né? Que ela sai daquilo que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, você só tem que registrar resguardando o princípio da honestidade sindical. Perfeito. Nada de processo administrativo, conciliação, mediação, a troco do quê? Isso é direito coletivo, não é direito individual. Né? Perfeito. E vai daí por diante. Né? Sistema mediador. Sistema mediador é uma loucura. Eu me lembro o Medeiros ficou bravo comigo quando ele estava na Secretaria do Trabalho, querendo justificar o sistema mediador. E eu disse o seguinte, eu quero ter a liberdade de colocar minhas cláusulas da convenção coletiva no lugar que eu achar mais apropriado. Lá não. Vai para o Ministério do Trabalho, põe num liquidificador e sai as cláusulas aí colocadas fora do que você colocou, do que você pensou. Então já o Ministério do Trabalho está negando a autonomia sindical. Perfeito. E outra coisa, então é o que eu digo. Quando eu pensei na portaria, eu fiz um esboço de uma portaria nova, substituindo inteiramente a 186, né? Era o seguinte, vamos ver, o caso do fast food, né, do sindicato fast food, sim. do sindicato de pré-moldados. Quantos trabalhadores em lanchonetes eu tenho? Eu tenho 1.000. Quantos que o fast food tem? 30. Então não pode ser reconhecido, porque está ferindo o princípio fundamental da democracia. Correto. E só uma partezinha, o Joruna falou aí do trabalhador da Nissan, né? O McDonald's também, né? O McDonald's agora, eu vi hoje na internet uma decisão da Bahia, não é da Bahia ou de Pernambuco? Pernambuco, né? Obrigando o McDonald's a fazer o quê? A cumprir a legislação brasileira. Que história é essa? E foram recebidos, veja que absurdo, foram recebidos pelo governo para mostrar a toalhinha que colocavam agora na mesa, né? Estavam colocando na mesa, defendendo produtos saudáveis e dirigindo às crianças com bonequinhos, aquilo tudo, né? Então, o movimento sindical ele tem que estar atento a isso tudo, sob pena de ele perder credibilidade. Né? Perfeito. Eu quero dizer que nós temos uma reportagem com o dirigente da nova Central Sindical de Trabalhadores, o Sebastião Soares. Chamamos a matéria e, na sequência, voltamos com o Juruna, o João Carlos Gonçalves, o Carlos Rogério Nunes, da CTB, o Juruna da Força, e o doutor José Carlos Arouca, advogado e ex-juiz do TRT da 2ª Região. Vamos à matéria, voltamos já já. As prioridades nossas aqui é acompanhar a pauta, né, a agenda trabalhista aprovada na 2ª Conclate, mas principalmente fortalecer a nova central, que foi a central que mais cresceu em número de sindicatos filiados no ano passado, e dar sequência a algumas lutas prioritárias. A regulamentação da Convenção 151, as 40 horas, o fim da portaria 186, que desmontou o princípio da unicidade sindical, e, principalmente, a representação sindical de forma independente, autônoma das nossas entidades filiadas. Esse é um ponto central das marchas e das manifestações. Porque não vale a pena aquele movimento no dia 6 de março. Colocamos lá 30 mil, 40 mil pessoas, né, grande mobilização, e depois todos retornam para suas casas e vão esperar felizes que alguma coisa aconteça. Não pode ser assim. Então, o principal da marcha é pós a marcha. Então, nesse sentido, é estabelecer os grupos de pressão. Nós vamos ter audiência com a presidenta Dilma Rousseff. Então, uma das questões que nós vamos colocar em pauta é o encaminhamento urgente da regulamentação da Convenção 151, a definição do princípio das 40 horas. Então, além da marcha, devem ser estabelecidas medidas concretas e objetivas para que os pontos que nós defendemos, reivindicamos e apontamos sejam efetivamente conquistados. Mas, para isso, vamos ter que manter uma mobilização permanentemente.
Muito bem, voltamos com Câmara Aberta Sindical, hoje falando da CLT, né, que vai ser, digamos, objeto, tema, né, do 1º de Maio Unificado aqui em São Paulo, das centrais, falando também dos direitos dos trabalhadores, da necessidade de ter uma legislação que proteja os trabalhadores, com o Juruna, com o doutor Arouca e com o Carlos Rogério Nunes, da CTB. Eu não sei porque eu estou chamando ele de Cordeiro hoje. Aliás, esses dias eu estou trocando o nome de muita gente, estou até preocupado. Mas antes de retomar o programa, eu queria mostrar um livro e recomendar. Pena que livro no Brasil custe muito caro. Eu paguei R$ 69 por este livro e quando ele poderia ser vendido por R$ 30. Chama A Era Vargas, Desenvolvimentismo, Economia e Sociedade. Pedro Paulo Zaluti Bastos e Pedro César Dutra Fonseca, organizadores. São vários artigos, grandes, né, ensaios, na verdade, de pensadores, inclusive do Bresser Pereira, que faz um artigo que eu recomendo. Está excelente o texto do Bresser Pereira. Então, aqui mostrando este material, já que estamos falando em CLT, inevitavelmente lembra Getúlio Vargas, que foi quem, digamos, sancionou a CLT em 1943. Quero também aproveitar aqui para fazer o convite do lançamento do livro do Dr. Arouca, livraço que eu tenho aqui, depois se der tempo eu mostro, se não mostro no próximo programa. Organização Sindical no Brasil, passado, presente e futuro, futuro com uma interrogação. Será no Sintoresp, né? No Hotel Escola ali do lado, na rua São Joaquim 216, na Liberdade. Sintoresp, Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, Sindicatos de Advogados de São Paulo e LTR chamam, né, para o lançamento do livro. Então será no dia 3 de abril de 2013, quarta-feira, das 18h30 às 21h30. Então todos estão convidados, nós iremos lá e doutor, peço que vocês ajudem a divulgar o livro do Dr. Arouca. Nós, pela agência sindical, já começamos a fazer a divulgação e vamos depois reforçar, viu, doutor Arouca? Quero registrar que recebi da Federação dos Comerciários, da minha amiga Gilda, mulheres que fizeram história, que ela distribuiu num evento chamado Mulher, a entidade, né, distribuiu num Mulher Valorizada, Comerciária Fortalecida, e tem aqui o perfil de várias mulheres que fizeram história, inclusive a Chiquinha Gonzaga, a Dilma Rousseff, Olga Benário, aqui Celina Guimarães Viana, que eu não conheço, Eunice Weiver e tantas outras mulheres, a Maria da Penha e tantas outras mulheres que ajudaram com sua luta a construir leis mais justas, situações mais justas, uma sociedade sem tanta discriminação. Nós temos perguntas e o programa Câmara Aberta não pode deixar de fazer perguntas, doutor Arouca, Juruna e Carlos Rogério Nunes, da CTB. Está aqui o Ricardo de Americanópolis. A CLT, apesar de seus 70 anos, continua firme assegurando direitos ao trabalhador, mas corre risco de ser modificada, suprimindo os direitos trabalhistas. Isso pode ocorrer, Juruna? Pode, né? Se o patronato pressionar no Congresso, tem maioria lá, tem risco, né? Essa é a questão que eu considero a ligação entre o voto, quando a gente vota para senador, para deputado estadual, federal e senadores, é importante a gente ter isso na cabeça. Quer dizer, essas pessoas podem modificar uma legislação trabalhista que pode prejudicar os trabalhadores ou até dificultar a aprovação de certas questões que interessam aos trabalhadores. Por exemplo, a redução da jornada de trabalho. Nós estamos desde 88 com 44 horas. Há uma luta para que a gente reduza para 40. Se a gente não tem dentro do Congresso Nacional deputados, senadores que votem a favor dos interesses nossos, nós acabamos perdendo ou não passam essas garantias. Então é importante que todos os trabalhadores que estão nos assistindo estejam atentos. A gente garante o que está na lei, a gente conquista novas leis a nosso favor se houver mobilização, se houver participação do seu sindicato, na sua entidade de classe. Porque, normalmente, a vida não é estanque, as coisas modificam, pode ter uma crise no país, pode ter avanços sociais, ou também pode voltar para trás. Então, é importante a gente estar sempre alerta e vigilante para garantir os nossos interesses.
E votar em candidatos efetivamente comprometidos Com certeza. com a nossa causa. Com certeza. Perfeito. Doutor Arouca, o senhor falou recentemente, há pouco tempo aqui no programa da ditadura, aqui dos estragos que a ditadura fez. Eu quero dizer o seguinte: na próxima quarta-feira é tradição neste programa, já há 7 anos, que no primeiro ano nós não fizemos. Todo programa que está à véspera do golpe, ou um dia ou 2 depois do golpe, nós trazemos o povo da velha guarda aqui para falar sobre como foram aqueles dias e as perseguições que a ditadura lançou sobre a sociedade brasileira, não só sobre os trabalhadores. Provavelmente virá o João Vicente Goulart, não sei, estamos para confirmar ou não, mas o doutor Almino Afonso já está confirmado. Então eu já estou avisando os nossos telespectadores que faremos um programa falando de como é que foram aqueles anos, como é que foi a resistência e como é que foi difícil reconquistar o Estado de Direito no Brasil. Rogério, da CTB, tem uma pergunta de Luiz Carlos, da Consolação. A conquista recente das empregadas domésticas é uma grande vitória da classe trabalhadora. E sinaliza que aquele período de flexibilização trabalhista, era FHC, não voltará mais? Boa pergunta, Luiz Carlos. De fato, aliás, é bom a gente dizer que essa medida de reconhecimento dos direitos das domésticas é importante, um avanço, porque sai da condição de segunda ou categoria abaixo dos outros trabalhadores para serem, que a maioria são mulheres, né? Para serem reconhecidas como trabalhadoras, com direitos trabalhistas iguais a todos nós que estamos aqui na indústria, no comércio, no serviço, enfim. E ela, desse ponto de vista, ela precisa, primeiro, ser consolidada, a votação no Congresso, a ser sancionada pela presidenta, para que ela seja efetivamente executada. É lógico que não adianta só a gente elege, nós fazemos campanha para os deputados, para eles lá fazerem leis ao nosso favor, ao nosso direito. Fez as leis, ok, agora tem que ser cumprida. Então, perfeito. O nosso maior problema é fazer com que, porque o que tem para trás, toda essa história dos serviços domésticos, ele tem origem na época do Brasil colônia, na época do Brasil império, é um sistema de relação que não é relação de prestação de serviço, são relações de mando, de Casagrande Senzala, aquele senhor do engenho, aquele grande empresário, então acha que dar um serviço doméstico é um favor que está dando àquela pessoa. Então nós temos que quebrar essa cultura de 500 anos. Perfeito. Né? Então não vai ser fácil, mas é possível. As centrais têm que se preparar para isso, os sindicatos dos empregados e das empregadas domésticas têm também que se preparar para muita cobrança, muita exigência para essa lei valer. E aí, lógico que na era do Fernando Henrique era um momento político diferente desse atual. Você tinha no governo federal um projeto de sociedade, um projeto de nação, que era um projeto que retirava direitos, que tirava direitos dos trabalhadores, o que não é agora. Então nós esperamos que não caia nessa, vamos dizer assim, não deslize nesse sentido que foi a era perdida, né? A década perdida do modelo neoliberal do Fernando Henrique na década de 90 do século passado. Perdida para nós, né? Porque muitos ganharam e como ganharam, né? Sempre os que ganham. Tucana. Doutor Arouca, o senhor vai ser contemplado com 2 perguntas. O Miguel de Moema diz aqui: o Getúlio Vargas, que era um grande político, criou a CLT para as classes trabalhadoras e criou para as classes empresariais e o grande capital a Justiça do Trabalho. Não foi bem assim, né? Claro que não. Pelo contrário, a Justiça do Trabalho, ela representou uma conquista, porque se não fosse a Justiça do Trabalho, o que aconteceria? Um direito seria reclamado na Justiça Comum. A Justiça Comum, sim, a Justiça Comum é uma justiça burguesa, não é? A filosofia da Justiça Comum é de igualdade de relações entre o autor e o réu. Não há uma distinção. A Justiça do Trabalho, não. Por isso que o velho mestre Cesarino Júnior, que foi meu professor em 57, né, ele criou aquela figura do hipossuficiente. E dizia que o direito social, então os professores mais conservadores diziam: mas espera, todo direito é social. Ele dizia: mas o trabalhista é mais social que os outros. Não é? Então, a Justiça do Trabalho tinha e tem que ter essa feição de tratamento desigual em favor daquele que é o mais fraco. Certo. Não é? Então a Justiça do Trabalho, ela é claro, a Justiça do Trabalho, ela pode ter
Vários. Então é o seguinte, a filosofia, nós lá, quando eu advogava intensamente na Justiça do Trabalho, porque eu só fui para o tribunal em 1999, já velhinho, né? E porque em 64 eu passei no concurso, mas não me deixaram tomar posse. Nem me deixaram tomar posse, né? Mas havia aquilo que a gente chamava doutor procedência, porque era aquele juiz que tinha uma formação social, voltada para a questão social, para o trabalhador. E tinha o doutor em procedência. E hoje nós temos também, principalmente nos tribunais, né, os juízes que têm uma filosofia mais próxima para o trabalhador e outros que não, que entendem que essa proteção, nós temos até, bom, eu não vou falar isso não, isso aí fica para outra hora. Se eu virar mais vezes aqui para falar, nós vamos fazer um programa de umas 3 horas. É né? bom, é bom. Aí a gente explora bastante. Não, e é preciso realmente, é preciso pensar também, viu, na Justiça do Trabalho, porque agora está havendo um movimento, aliás, uma ideia de descentralizar a Justiça do Trabalho. Certo. E há uma reação natural dos advogados e os sindicatos acho que ainda nem estão sabendo disso. Mas então vejam o que nós estamos querendo pensar. Vai haver descentralização? Está ótimo. Pois não, por que não? Mas qual vai ser o critério para determinar a competência das varas descentralizadas? O local da empresa, onde está situada a empresa, mas o trabalhador já foi demitido, não é? O local onde mora o patrão mora no Morumbi, no Jardim Europa, onde mora o preposto mora, sei lá, agora o trabalhador, ele mora em cidade de dormitório. Então, onde que é a concentração do trabalho, tá, no Fórum Trabalhista? No advogado. Certo. E o advogado, os advogados mais simples estão ainda ali na João Mendes, naquele miolinho, e os mais poderosos, né, estão lá no Campo Belo e daí por diante, né? Então isso também é uma coisa que preocupa. Perfeito. Porque a hora que o trabalhador não tiver a proteção da Justiça do Trabalho, ele vai reclamar para quem? Para o bispo? Não vai dar. Né? Juruna, se você quiser comentar algum assunto, comente, por gentileza. Eu queria aproveitar essa fala do doutor Arouca pelo seguinte, porque nós estamos aqui valorizando 70 anos da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Certo. Uma vantagem, uma coisa que nós conquistamos, que está lá escrito. Mas eu vejo sobre outro aspecto. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu tinha direito à assinatura em carteira, como vários companheiros fizeram isso, companheiras, mas a gente não se registrava, o patrão não registrava. Então, eu quero dizer assim, a lei existe, mas é necessário que você participe, que você tenha uma organização, que você tenha um sindicato, você participe da sua entidade de classe, você fortaleça com sindicalização, com pagamento, para que a sua entidade de classe possa ajudá-lo com bons advogados, como o doutor Arouca, que várias lutas que nós levamos do Sindicato Metalúrgico, o doutor Arouca estava lá firme com a gente, não só nos processos individuais, mas também nos processos coletivos. Numa greve ele estava lá na bancada. Então é importante valorizar a lei, mas ter também um organismo que garanta a lei, porque a lei pode ser bonita ali no papel, agora ela se transforma efetivamente se houver organização. E hoje nós tivemos uma chance, o Rogério esteve lá no Diese hoje, teve um balanço hoje, o Franzinho, sobre as convenções coletivas do ano passado, sim, de 2012. 97% das convenções coletivas tiveram um aumento acima da inflação, tiveram aumento real, entendeu? Então, só para dizer isso aí. Isso não está na lei, isso foi fruto da mobilização, da participação e das lutas que nós tivemos no ano passado. Agora, Juruna, eu queria expor aqui uma preocupação. Eu até hoje falei com a Vera Gebrim, do Diese, sobre uma pesquisa, perfil metalúrgico dos metalúrgicos de Guarulhos. E é impressionante a quantidade de jovens que entrou na categoria metalúrgica. 70% tem até 39 anos de idade. 70%. Boa parte desses jovens não sabem que houve uma ditadura no Brasil e como é que foi essa ditadura, não sabem que houve uma luta para a reconquista do Estado de Direito, não sabem que houve o processo constituinte com participação popular, que nós enfrentamos o Centrão, que foi uma luta dura, que houve o impeachment de um presidente, não é verdade? E que muitos direitos que estão aí foram, inclusive o 13º, que faz 50 anos este ano, foi produto de greve, greves fortíssimas, lutas ativas do movimento sindical. Então eu vou fazer uma sugestão, como eu sempre faço em todo o programa, que vocês direcionem boa parte da comunicação para os jovens trabalhadores, porque senão eles acham que está tudo pronto, eles já chegaram no mercado, está tudo pronto, não tem história, não tem luta lá atrás e é tudo fácil.
Eu concordo com você em parte, porque eu acho que os sindicatos hoje já têm essa responsabilidade, Franzinho, na formação de quadros, no debate com os novos associados que chegam, na elaboração de jornais que falem das suas lutas e que falem de como chegamos a essas conquistas. Nós temos ocupado um espaço nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, nos diversos meios de comunicação. E você citou de Guarulhos, o Sindicato de Guarulhos, eu até li a notícia hoje, e ele esteve em reunião com a gente no Centro de Memória Sindical, estão fazendo todo um levantamento das lutas lá do seu sindicato, vão lançar o livro, como outras entidades já lançaram, como o Sindicato dos Telefônicos lançaram um livro comemorativo de 70 anos, onde nós sabemos que o Sindicato dos Telefônicos foi o primeiro a conquistar o abono de Natal. É uma coisa importante, e a redução de jornada do trabalho na época. Então é importante que a entidade sindical seja fortalecida com a contribuição de cada companheiro, de cada companheira e, claro, se associando a ela também. Perfeito. Olha, nós estamos chegando ao fim do programa, me avisam que já estamos nos minutos finais. Falamos sobre CLT, direitos trabalhistas, direitos sociais, justiça do trabalho, a necessidade da participação política dos trabalhadores, ter o voto naquele candidato que realmente tenha compromisso com o nosso lado. O doutor Aroca lembrou aqui das dificuldades da ditadura, e eu citei que o próximo programa, quarta-feira, vai ser sobre a data dos 49 anos do golpe, desferido em 1º de abril de 64. Então acho que a gente fez só aqui uma parte. Um apanhado geral. O doutor Aroca vai encerrar o programa hoje. Uma parte. O Alcídio Boano. O Alcídio Boano foi presidente do Sindicato dos Motoristas de São Paulo e transformou aquele num dos melhores, dos maiores sindicatos do Brasil. E com grandes conquistas. Eu tive a honra de, primeiro, conseguir empossá-lo, juntamente com o José, não me lembro agora o nome dele, não me lembro o nome. Mas ele foi cassado, toda a diretoria foi cassada. E ele foi torturado barbaramente no DOI-CODE, inclusive na cadeira do Dragão, não é? E está hoje advogando. E ele, então, seria uma testemunha muito grande do que houve, a resistência do movimento sindical. Porque, só para você ter uma ideia, eu era o advogado do sindicato. Cada um que caía, que ia para o DOI-CODE, eu convocava o suplente e mantinha o sindicato vivo. E o Boano poderá contar essa história toda, viu? É ainda um dos poucos que está vivo e que ele, por certo, estará lá no lançamento do meu livro. Pena que não estará o Baeza, né, que já não está conosco, e vários outros companheiros, o Losada, né, o Tenório, todos eles. Né. Bom, então depois do programa a gente faz as tratativas aí para como fazer o contato com ele e convidá-lo para o programa. Realmente será uma grande contribuição. Agradeço então muito aos que nos assistiram. Muito obrigado, Juruna. Muito obrigado, Carlos Rogério Nunes, secretário-geral da CTB. Muito obrigado, doutor Aroca. E até um próximo Câmara Aberta Sindical, quarta-feira que vem, tratando, como sempre, do mundo do trabalho. Agora temos aqui acho que uma manifestação do Luizinho da Nova Central e também o momento comerciário da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo. Um grande abraço a todos e a todas. A Nova Central defende cunhas e dentes e é a CLT. Nós fomos fundados para defender o artigo 8º, seus incisos da Constituição e a CLT. Porque nós achamos que trabalhador sem direito é um trabalhador frágil. O trabalhador só tem para vender a sua mão de obra, nada mais. Então, nós precisamos ter uma legislação trabalhista que efetivamente garanta os direitos dos trabalhadores. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. No dia 6 de março, sob a liderança do presidente Mota da FEComerciários, os 68 sindicatos filiados potencializaram a 7ª Marcha a Brasília, levando mais de 1.000 comerciários do estado, totalizando 50 mil trabalhadores de todo o Brasil. A 7ª Marcha foi organizada pela Força Sindical, UGT, CGTB, CUT e Nova Central. O presidente Mota representando a CNTC, da qual é do presidente Mota e dos filiados.
Foi a primeira reunião do governador com um grupo de sindicalistas comerciários do estado. Em breve haverá uma segunda. Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, a FEComérciários realizou no dia 8 de março, no Centro de Lazer da categoria em Praia Grande, a 4ª edição do evento Mulher Valorizada, Comerciária Fortalecida, contando com a participação de 700 mulheres. Na abertura do evento, que contou com diversas autoridades, o presidente Mota foi quem abriu os trabalhos. No dia 12 de março foi realizada a eleição nos 5 comerciários de Tupã. O presidente Mota, que é de Tupã e diretor tesoureiro do sindicato, participou do pleito. A atual diretoria foi reeleita com 97,55% dos votos válidos. Na cidade de Tupã, Mota cumpriu extensa programação sindical e social. A presidente da República, Dilma Rousseff, sancionou dia 14 de março o projeto de lei do Senado de autoria do senador Paulo Paim, que regulamenta a categoria comerciária. O comerciário deixa de ser uma função e passa a ser uma profissão com todas as garantias da lei. Para o presidente da FEComérciários, Luiz Carlos Mota, e o presidente Levi Fernandes Pinto, da CNTC, que sempre batalharam pela regulamentação, os 12 milhões de comerciários brasileiros ganham em qualidade de vida e em melhores condições de trabalho. Mota e os coordenadores das regionais participaram na segunda-feira, 18 de março, de uma reunião na sede do Grupo Magazine Luiza, na zona norte de São Paulo, com profissionais da rede. O objetivo principal da reunião foi buscar um caminho para padronizar as negociações da rede de lojas, primeiramente em todo o estado e depois no Brasil.